Fiscais de renda destinam verba para entidades da região. Prefeitura de Mauá faz mudanças emergenciais no Jardim Alto da Boa Vista. Centros públicos têm oportunidades de emprego no ABC. USP divulga a lista de livros para próximos vestibulares. Segunda-feira, 14 de março de 2016, está no ar o J+ ABC. Boa noite. A Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a AFRESP, por meio da Fundafresp, destinou verbas para entidades do ABC. A manhã desta segunda-feira, dia 14 de março, foi bastante movimentada na Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Membros da associação, representados pelo presidente estadual Rodrigo Espada e o presidente regional Valdinei Gomes dos Santos, ao lado do deputado federal Alex Manente, entregaram repasses de R$ 24.500 a 5 entidades do ABC. De acordo com o presidente Rodrigo, a iniciativa existe há mais de 20 anos e todo mês o repasse da quantia arrecadada pelos trabalhadores de forma voluntária é entregue para diversas entidades em todo o estado de São Paulo. Nós temos doações mensais, então o Fundafresp em 20 anos já atendeu mais de 1.300 entidades assistenciais e já doou mais de 13 milhões de reais. Então a gente tem doações mensais e também tem uma outra modalidade que é por projetos. Neste início do ano, nós estamos atendendo 25 projetos em todo o estado de São Paulo, com aproximadamente 40 mil reais cada uma. Localizada no bairro Jardim, em Santo André, o Instituto A Casa do Jardim foi uma das entidades beneficiadas neste mês pela Fundafresp. O local atende crianças em situação de risco social. Nós atendemos 90 crianças extremamente carentes de Santo André, em vulnerabilidade social, crianças de 6 a 16 anos. Elas vêm para a Casa do Jardim de segunda, quarta e sexta e sábado de manhã. Elas têm toda a parte de atendimento educacional, apoio psicológico, tem oficina de xadrez, de jiu-jitsu, matemática para tirar dúvida na escola e alimentação. O deputado estadual Alex Manente participou da solenidade e falou da importância da iniciativa da Fundafresp. É uma grande alegria participar e ver uma entidade de classe como os agentes de fiscais de renda se organizando para voluntariamente tirar parte do seu salário na contribuição da melhoria com projetos sociais bem-sucedidos. E certamente isso servirá de base para que novas classes, novos segmentos da sociedade também se incluam para colaborar, uma vez que as entidades fazem parte da igualdade que nós buscamos na nossa sociedade. Além da Casa do Jardim, também receberam verbas a instituição Nosso Lar, em Santo André, R$ 6.000. Instituição Assistencial Meimei, em São Bernardo do Campo, R$ 6.000. O CIV, Centro de Integração Familiares e Amigos de Apoio do Surdo e Cego Vitor Eduardo, localizada em São Caetano, R$ 6.000. E a Associação Lar Menino Jesus, de Santo André, R$ 3.000. O Departamento de Engenharia de Tráfego de Santo André realizou há 3 semanas mudança na Avenida Queiroz Filho, no trecho entre a Avenida Santos Dumont e a Rua José do Patrocínio, que na ocasião passou a ser mão única na direção do centro. Após estudos de impacto realizados pelo Departamento de Engenharia de Tráfego, a medida foi desfeita, voltando ao sentido original da via com a mão dupla de direção. O projeto de alteração faz parte das medidas compensatórias do empreendimento da empresa Brookfield, que abriga o Atrium Shopping e um complexo de edifícios residenciais e comerciais. A compensação inclui ainda a execução de uma nova via junto à Avenida Capuava e a construção de uma ciclovia até a estação de Santo André. Após a reportagem em que a TV Mais ABC visitou a cidade de Mauá, a Prefeitura iniciou intervenções emergenciais no asfalto com rachaduras, localizado no Jardim Alto da Boa Vista. E desde a última sexta-feira, dia 11 de março, intervenções emergenciais estão sendo realizadas aqui na rua João Salvador Pérez Tunico, no bairro Alto da Boa Vista, em Mauá. Nossa equipe de reportagem já esteve aqui na via após denúncia de moradores que relataram o descaso da prefeitura diante as enormes rachaduras da rua.
E o pior, e o que eles mais temiam, aconteceu no dia 10, após as fortes chuvas que caíram na cidade. Tanto o asfalto como o muro de arrimo cederam e caíram ladeira abaixo. Para garantir a segurança de cerca de 20 famílias, a Defesa Civil do município interditou preventivamente 13 casas localizadas na rua Dorival Rezende, na parte de baixo do barranco. As famílias foram removidas do local e encaminhadas para a Secretaria de Habitação para se cadastrar e receber o Bolsa Aluguel até que toda a obra esteja concluída. O trabalho já teve início pela remoção do entulho, a fim de aliviar o peso sobre o topo do barranco. O projeto de recuperação do muro e da via estava sendo elaborado desde o dia 2 de março, em conjunto com a empreiteira contratada e as secretarias de serviços urbanos, obras, mobilidade urbana. Agora, o início das intervenções está condicionado à limpeza completa da região e análise posterior de comprometimento do solo. As obras devem ser concluídas em até 3 meses. Com informações de Mauá, Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. Além da ocorrência do Jardim do Alto da Boa Vista, também foi registrada a queda de um poste no Jardim Oratório e 2 pequenos escorregamentos de terra na região do Jardim Zaira. Apenas uma vítima teve leves escoriações com o desabamento de uma casa na rua Eugênio Negri, também no Jardim Zaira. Eu queria só fazer uma observação, ironia do destino. O nome da rua Dorival Rezende é o nome do ex-prefeito de Mauá, que pelo jeito causou buraco 2 vezes na cidade. O presidente da Merial, Jorge Espanha, fala do atual momento da economia no país. Acompanhe mais no Broadcast TV do Estadão. Eu acho que a gente está vivendo um momento transitório de câmbio, né? Pela política, pela pressão política, pelo movimento político, econômico. É transitório. Os fundamentos da economia, segundo todos os economistas, dizem que o câmbio tende a voltar para o centro da base de 4, a 4,20, entre 3,8 e 4,20. Isso é o que diz tudo, todos os fatores econômicos que mostram que o Brasil ainda vai sofrer alguma pressão pelo câmbio. Esse câmbio gera uma pressão bem grande em empresas que dependem de importação. Nosso negócio tem 50% de matéria-prima importada. E essa matéria-prima importada é que faz com que a produção aumente, associada ao custo de energia elétrica que praticamente dobrou e ao custo de mão de obra que sobe com acordos que ainda são da Constituição de reajuste salarial para algumas faixas e acordos sindicais que sobem a 10%, 12% ao ano. Isso traz uma pressão de custo enorme que a indústria não consegue repassar todo esse aumento de custo para o produtor final. Nós tivemos um aumento de custo na casa de 30% a 35% em média. E esse aumento de custo restringe investimento no mercado. Então é uma bola de neve em que a restrição de investimento faz com que você seja mais seletivo para tomar decisões de investimento. Ainda assim, a Merial está investindo 190 milhões de reais numa planta de fábrica de vacina contra a febre aftosa e investiu já na extensão do nosso produto NexGard, a produção do nosso tablete mastigável, que é o produto que hoje é exportado para mais de 100 países. Veja no próximo bloco. Centros públicos têm oportunidades de trabalho. Nível do Cantareira sofre mudanças. Veja também as notícias do esporte. Continue conosco, o J+ ABC volta já. Centros públicos da região estão com vagas em aberto para esta semana. A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo está com 45 vagas cadastradas nesta semana. Entre elas estão para operador de telemarketing, vendedor porta a porta, funileiro, auxiliar de enfermagem e mecânico de caminhão. Há disponibilidade para pessoas com deficiência para a vaga de auxiliar de linha de produção. A CTR fica na Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro. A outra unidade da Subprefeitura do Riacho Grande está localizada na Avenida Araguaia, número 265. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a quinta-feira, e das 8 da manhã às 3 da tarde, às sextas-feiras. Já o Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá
oferece 54 oportunidades para esta semana. Há colocações para pessoas com e sem experiência e as escolaridades exigidas são ensino fundamental, que pode estar incompleto em alguns casos, e médio. Os interessados podem se candidatar por meio da internet ou pessoalmente. As empresas contratantes ficam em Mauá, Santo André e São Caetano. O painel de vagas está disponível no site da Prefeitura de Mauá. Para ambos os centros públicos, o candidato deve comparecer ao local com RG, CPF e carteira de trabalho, ou preencher ficha por meio do site do Ministério do Trabalho. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. O movimento cambial no Brasil não deve mexer com os preços futuros do açúcar demerara na Bolsa de Nova York. De acordo com o levantamento da Archer Consulting, muitas usinas resolveram se proteger no começo do ano e 76% da exportação prevista para a safra 2016-2017 já estava com preços fixados no final de fevereiro. A moeda americana e o açúcar respeitam uma correlação inversa, ou seja, a alta do dólar tende a ser acompanhada por uma queda da commodity e vice-versa. A moagem de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil deve ficar entre 610 e 620 milhões de toneladas na safra 2016-2017, de acordo com projeções do Rabobank. O volume supera a produção de 2015. De acordo com a instituição, 43% da oferta deve ser alocada para o açúcar, percentual superior da temporada passada. Com isso, a produção de açúcar no próximo ciclo deve crescer 10,4% na comparação anual. O novo presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Citricultura, Lorival Carmônico, afirmou hoje que a sua prioridade é evitar que a doença conhecida como greening se espalhe pelo Brasil. Nos Estados Unidos, a praga contaminou 80% dos pomares do estado da Flórida e deve fazer a safra torre registrar forte queda. No Brasil, estima-se que entre 10% e 15% dos pomares estejam contaminados. Segundo o engenheiro agrônomo, no entanto, a situação do país está sob controle. Veja agora como fechar os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficar os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. E uma informação quente de última hora acaba de chegar, informação do site do jornal Folha de São Paulo, do jornalista Valdo Cruz, também do Gustavo Uribe e do Leandro Colom, que a presidente Dilma Rousseff acaba de nomear o novo ministro da Justiça, que é o subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão. A indicação dele faz parte aí de uma lista apresentada pelo procurador-geral, Rodrigo Janot, e tem o objetivo de deixar claro um distanciamento que o governo quer ter do processo da Lava Jato. Ou seja, nomeando alguém ligado à Procuradoria-Geral da República, ficaria descartada a hipótese de intervenção nesse processo. Então, Eugênio Aragão é o novo ministro da Justiça. Nível de água do sistema Cantareira registra nova alta nesta segunda-feira e opera com 61,9% da sua capacidade. Já choveu 86% do esperado para todo o mês. Considerando apenas o volume útil, que é acima do volume morto, o sistema segue operando com 32,4% da capacidade. O Cantareira já chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo, mas abastece 5 milhões e 700 mil pessoas por conta da crise hídrica que atingiu o estado em 2014. Apesar da recuperação do volume morto, a crise hídrica não está totalmente resolvida. Antes da estiagem que atingiu o estado, o Cantareira operava com cerca de 48% da capacidade nesta mesma época em 2012 e com 67% em 2011. A preocupação é com o período de seca, que retorna a partir de abril. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira foi de tempo nublado e abafado na região. Ao longo do dia, nuvens apareceram, mas não choveu. Para amanhã é esperado tempo nublado e chuvoso, com pouca possibilidade de tempo aberto. Confira a previsão completa para esta terça-feira. Em São Bernardo, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Na capital de São Paulo, os termômetros atingem mínima de 19 e máxima de 29 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 31 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 21 graus de mínima e 31 graus de máxima. Vamos ao nosso giro esportivo. E
quem traz mais informações do esporte nacional e regional é o Marcos Bonechini. Boa noite, Marco. Boa noite, Joaquim. Final de semana agitado no futebol. E eu começo falando dos times da região, aqui do ABC, que fizeram uma boa rodada no final de semana, tanto pelo Campeonato Paulista da Série A1 como pela A2. Santo André e São Caetano jogaram em casa. O Ramalhão venceu o Mirassol por 2-0, com um novo técnico dirigindo a equipe, Toninho Cecílio. Já o Azulão, apesar de ter pressionado muito o Bragantino, não saiu do zero e somou apenas 1 ponto na tábua de classificação. Pela Série A1, o Água Santa encarou o Santos no Pacaembu e perdeu por 1-0, com ótima atuação do goleiro Richard do Netuno. Já o São Bernardo fez um jogo de muitos gols contra o Audax e empatou por 3-3 no 1º de maio. No clássico da rodada, quem se deu bem foi o Palmeiras, que bateu o São Paulo no Pacaembu por 2-0, aumentando ainda mais a crise no tricolor. Já o Timão foi a Ribeirão Preto e não tomou conhecimento do time da casa, o Botafogo, e aplicou um sonoro 3-0. Mais detalhes da rodada do Paulistão, as informações dos clubes da região e tudo sobre esporte regional, você confere logo mais comigo às 8 da noite no Esporte Mais, que ainda recebe o zagueiro Marcos Vinícius do Ramalhão. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Marcos. Veja no próximo bloco. USP divulga a lista de livros para os próximos vestibulares. Continue conosco, o J Mais ABC volta já. Recebemos em nossos estúdios o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB, que comentou sobre as manifestações de ontem. Na verdade, o que nós vimos no Brasil ontem, por todo o país, né, todos os estados, ou nas capitais ou em grandes cidades, o povo brasileiro foi às ruas, e em São Paulo foi o maior exemplo. Segundo a Polícia Militar, 1,4 milhões de pessoas foram manifestar a sua insatisfação com o atual governo da presidente Dilma e, consequentemente, do PT. Superou as diretas quando o povo brasileiro mudou o regime pela qual passou a eleger o seu novo presidente. O que está muito claro não é apenas a insatisfação. Está claro que a presidente Dilma não representa mais a sociedade brasileira. Está claro que ela não mostra esperança, muito menos como sair desta crise. E a indignação da sociedade com a corrupção, com a volta da inflação, com a recessão e com a falta de uma expectativa de que isso pudesse ser resolvido, fez com que as pessoas, neste domingo, dia 13, tomassem as principais capitais. Eu estive na Avenida Paulista e o sentimento de indignação com as pessoas é crescente. O que nós esperamos é um pouco de hombridade e de responsabilidade do Congresso Nacional e do próprio partido que governa o PT, que é, na verdade, o grande responsável pela crise. A saída mais rápida, indiscutivelmente, seria a renúncia. Eu não acho que ela tem esse espírito público, esse desprendimento em salvar o país. A vaidade e a imposição do PT não deixará ela fazer isso. Cabe, então, ao Congresso Nacional, que tem o instrumento do impeachment, e também o Tribunal Superior Eleitoral, aonde hoje tem um julgamento para ser feito, mostrando ou não, claramente, que existiu um crime na campanha de 2014. O que nós temos certeza que a presidente Dilma não tem mais condições de governar o país. Isso não é a minha opinião, é a opinião do povo brasileiro que mostrou no dia de ontem a sua indignação. Vamos a São Bernardo, onde o repórter Guga Mendonça traz informações em nosso Link Mais. Boa noite ao telespectador ligado no J Mais ABC. Falamos de São Bernardo do Campo, no bairro do Nova Petrópolis. Estou aqui com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que vai participar do J Mais e dar a sua opinião sobre as manifestações que aconteceram ontem e do cenário político. Muito boa noite, deputado. Muito boa noite, saudar Joaquim Alessi, sou seu fã. Saudar todos os telespectadores da TV Mais, do J Mais. É uma honra te receber aqui, Guga. Muito obrigado, deputado. Dê o panorama, na sua visão, dessas manifestações que ocorreram. Tivemos um incidente no Sindicato dos Metalúrgicos na última sexta-feira. Conta para o telespectador da TV Mais aí a sua opinião, deputado. Então, mais uma vez saudar o telespectador, né? Para mim, o que vem acontecendo no nosso país é uma tentativa clara
de golpe. Isso aconteceu em outros momentos do país, quando a classe trabalhadora ela foi privilegiada, quando os pobres desse país foram privilegiados na história brasileira. Aconteceu isso que aconteceu ontem, né? Veja Getúlio Vargas, um homem que fez um governo para o povo e acabou se suicidando. Veja Jânio Quadros, que fazia um governo para o povo e foi obrigado a renunciar. Veja Jean Goulart, né, que foi deposto na medida que começou a governar para o povo. Eu vi as palavras do meu colega, deputado estadual Orlando Morando, a quem eu respeito, mas assim, eu divirjo totalmente, né? O que ontem aconteceu foi uma tentativa de golpe. Eu não sei se o telespectador chegou a ver quem estava na Paulista, né? A elite brasileira, os empresários, né? O povo rico da cidade, do nosso Brasil, saiu às ruas ontem, porque não admite mais que a empregada doméstica tenha um salário, conforme nós colocamos, um salário de aproximadamente hoje, um pouco mais de $200, né? Quando, na verdade, a época que o PSDB governava, o salário mínimo era somente $70. Eles não aceitam que o filho do trabalhador, seja ele o mais humilde, faça a universidade. Eles não admitem que esses mesmos trabalhadores, gente pobre, andem de avião. Eles não admitem as conquistas do povo trabalhador. E eles querem esse Brasil. Esse Brasil sempre foi deles, sempre esteve a serviço da grande elite, né? E por isso que a gente vê, eu não sei se o telespectador reparou, não, tem que renunciar, não tem mais condição. Olha só, o deputado do PSDB falando em corrupção. A gente acabou de visualizar o Partido dos Trabalhadores denunciando na Assembleia Legislativa o roubo na merenda, né? O roubo do transalão. Então, quem vai falar de corrupção? O Aécio, que foi investigado 5 vezes? Isso dá um grande debate. Eu sei que o tempo nosso é curto, mas eu gostaria de ser convidado até para debater com o deputado Orlando Morando. Há uma tentativa de golpe e os ricos não podem mais ver a classe trabalhadora vivendo melhor. Tá certo, tá aí o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Guga Mendonça para o J+ ABC. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu aos deputados que eles se preparem para ficar em Brasília até sexta-feira, se necessário. Cunha pretende convocar o colégio de líderes assim que o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre o rito do processo de impeachment, o que deve acontecer já na quarta-feira. A ideia é acelerar o processo. Após a convocação, cada líder deve apresentar seus indicados até o início do dia seguinte para integrar a comissão que avaliará o pedido de impeachment. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, reconheceu a amplitude dos protestos do fim de semana, mas garantiu que a agenda do governo não muda. Para o ministro, o bom ou mau humor das ruas tem relação direta com a economia e o impeachment não é remédio nem para a crise nem impopularidade. Wagner ainda salientou que o protesto reflete a insatisfação com o governo, mas que nenhum político da oposição se beneficiou com ele. Quem achou que ia faturar não faturou, disse. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, declarou hoje que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuará pensando sobre o convite para ocupar algum ministério no governo. Falcão se disse favorável ao acerto, independentemente dos protestos de ontem, mas salientou que a decisão final é de Lula. O uso de 1/3 das reservas internacionais para reanimar a economia poderia iniciar um movimento de fuga de capitais e o fechamento do crédito externo ao Brasil. É o que sugere um estudo do Barclays sobre a proposta recente feita pelo Partido dos Trabalhadores. Segundo o banco, a medida poderia reduzir o colchão de reservas brasileiras dos atuais $360 bilhões para algo em torno de 154 bilhões. No pior cenário, o país poderia esgotar suas reservas até o fim do ano, precisando tomar emprestados outros 34 bilhões para cobrir a fuga de dólares. O Brasil é um dos emergentes que mais receberam recursos externos nos últimos dias, de acordo com dados do Instituto Internacional de Finanças, grupo dos 500 maiores bancos do mundo. Desde 26 de fevereiro, cerca de $8 bilhões ingressaram em 7 economias emergentes monitoradas pela instituição. O Brasil recebeu cerca de 1,5 bilhão nesse período, praticamente tudo em aplicações na Bolsa. O movimento coincide com o rally da Bovespa desde que surgiram os novos desenvolvimentos da Lava Jato, como a suposta delação premiada do senador Décio de Amaral e o depoimento do ex-presidente Lula à Polícia Federal. O
tamanho das manifestações do final de semana contra o governo Dilma Rousseff reforça a expectativa do mercado financeiro de que o mandato da presidente possa terminar antes do previsto. Para Júlio Regis dos Neto, economista-chefe da Lopes Filho e Associados, os protestos devem acelerar uma solução para a crise. Para Neto, Dilma pode deixar o cargo até junho. A Eurásia calcula em 65% a probabilidade de Dilma não concluir o mandato. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta segunda-feira. Saiba também como ficou a cotação no dólar comercial. E pegando gancho nessa fala do deputado Rui Falcão, um dos principais assessores da presidente Dilma Rousseff acabou de confirmar em off que o ex-presidente Lula deve aceitar até amanhã um cargo de ministro. Sabe por quê? Porque a juíza encarregada de julgar o seu pedido de prisão em São Paulo encaminhou o caso para o Sérgio Moro em Curitiba. O euro fechou em alta de 1,3% a R$ 4,04. A Universidade de São Paulo disponibilizou a lista de livros obrigatórios para os vestibulares de 2017, 2018 e 2019. As obras adotadas pela FUVEST para 2017 são Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, Sagarana, de João Guimarães Rosa, a obra Mayombe, do angolano Pepetela, Iracema, de José de Alencar, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz e Capitães da Areia, de Jorge Amado. As novidades são Mayombe, do autor angolano Pepetela, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, Sagarana, de Guimarães Rosa e Iracema, de José de Alencar. As outras obras da seleção já estavam na lista de livros anteriores. Para os anos seguintes, a USP mantém quase o mesmo conjunto de livros, mas coloca outras duas novas obras. Minha Vida de Menina, de Helena Morley, aparece na lista em 2018 e 2019, substituindo Capitães da Areia, e A Relíquia, de Eça de Queiroz, passa a fazer parte dos textos obrigatórios em 2019, tirando a obra A Cidade e as Serras. Estão abertas as inscrições para as feiras de artesanato de Santo André. O cadastramento para o preenchimento de vagas disponíveis aos interessados em expor as artes, artesanatos e antiguidades, incluindo comidas e bebidas típicas da cidade, poderão ser feitas no Departamento de Cultura, no 3º andar do prédio da Biblioteca, na Praça 4º Centenário Centro, de terça a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde até 31 de março. No total, serão oferecidas 137 vagas de artesanato e 30 de alimentação. A participação estará aberta a pessoas físicas maiores ou menores que tenham sua incapacidade cessada nos termos da civil vigente. As feiras de artes e artesanatos e antiguidades de Santo André são organizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Mais informações sobre o cadastramento podem ser obtidas através dos telefones 44330643 ou 44330752. Às 9 da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge Nicola e Guga Mendonça trazem informação com opinião sobre o mundo da bola. O convidado de hoje é Fábio Cassetari. Saiba os detalhes da rodada e o que pode acontecer na Copa Libertadores da América e na sequência do Paulistão. O J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá!